Bom, gente, nós estamos indo aí para mais uma aula de direito penal. Nós ainda continuamos falando sobre a aplicação da pena e hoje nós vamos dar sequência falando especificamente sobre as circunstâncias atenuantes. Sobre as circunstâncias atenuantes. Nós já fizemos referência, já fizemos alguns comentários a respeito das agravantes que também se aplicam às atenuantes. Quais são esses comentários? Primeiro deles, o juiz só se manifesta acerca delas caso elas estejam presentes, só vai se manifestar a respeito delas caso elas estejam presentes. Vocês lembram que para circunstâncias judiciais o juiz tem a obrigação de sempre se manifestar a respeito delas, estejam elas presentes ou não, no caso concreto. Quanto às circunstâncias atenuantes, elas seguem a mesma regra das agravantes. O juiz só vai se manifestar a respeito delas se elas estiverem presentes. No que diz respeito à quantidade, assim também como para agravante, nós temos o acréscimo, o aumento de 1/6. Aqui também, em função das atenuantes, nós vamos ter a redução da pena de 1/6. Assim também como nas agravantes, o cálculo se faz em cima da pena base estabelecida lá, considerando as circunstâncias judiciais. E assim também como nas agravantes, a pena não pode ir nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Perdão, aqui no caso é abaixo do mínimo, né, que nós estamos falando em atenuantes. Em função das agravantes, a pena não pode ir acima do máximo. Em função das atenuantes, a pena não pode ir abaixo do mínimo. Mínimo e máximo previstos onde? Previstos no tipo. Previsto na própria descrição típica lá no preceito secundário. Pois bem, já falamos das duas primeiras atenuantes, não é isso? Que são a circunstância da pessoa ser menor de 21 anos na data do cometimento do fato. Então, nada impede que quando ela foi julgada, ela já possuía 25 anos. 22, nada impede que ela cometeu o crime com 20, foi julgada com 23, ela vai ter direito a atenuante da mesma forma, porque é a idade quando do cometimento do crime, não na hora da sentença. Situação diferente é quando nós estamos falando da pessoa mais velha, aí no caso de 70 anos. Aquele que sofre os 70 anos de idade, para análise dos 70, se considera, não é a data do cometimento do fato, é a data da sentença. Para agravante de menos de 21, data do cometimento, independente que o julgamento seja depois de 21. Maior de 70 anos, o que importa é a data da sentença, ainda que o crime tenha sido cometido com idade inferior a 70 anos. Tranquilo? Essa é a primeira das atenuantes. A segunda das atenuantes que nós vimos foi o desconhecimento da lei. Eu disse que nós sabemos que o desconhecimento da lei, vocês estudarão isso quando viram Direito Penal 1. O desconhecimento da lei, ele não exime a pessoa de responsabilidade. A pessoa não pode deixar de ser responsabilizada sob o fundamento de que não sabia que aquela conduta era criminosa. Óbvio que nós sabemos, nós temos os crimes clássicos, que é difícil você pensar que uma pessoa não tenha conhecimento que homicídio é crime. Porém, nós temos alguns crimes e a gente tem uma tendência. Hoje em dia, acha-se que criminalizando você consegue combater o crime, saindo criminalizando todas as condutas. E a gente sabe que não é bem assim. Então, em função de muitos crimes, em função dessa proliferação de criação de crimes, por vezes
é possível a pessoa não conhecer que a determinada conduta seja uma conduta criminosa. Acho que eu até dei o exemplo para vocês na aula anterior, alguns crimes ambientais para uma pessoa muito simples, é difícil ela saber, ela pode até saber que aquilo está errado, mas é difícil para ela saber que todas as condutas que configuram crime. Então, caso ela venha a ser condenada, ela não é eximida de responsabilidade, mas ela tem direito a essa atenuante prevista aí no inciso 2º do artigo 65. Nós falamos na aula passada sobre a menoridade, falamos menoridade na data do cometimento e maioridade na data de sentença, falamos do desconhecimento da lei, e agora nós vamos iniciar as outras figuras típicas aí, as outras atenuantes, perdão. Vamos lá. Se tiver qualquer dúvida, gente, pode me interromper aí, tanto por meio do chat, quanto por meio de áudio, viu? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Inciso 3, circunstância ainda atenuante. Inciso 3. Ter o agente A cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Aqui nós estamos falando de motivação do crime. Vocês vejam que a linha fala em relevante valor social ou moral. Como é que vocês têm que fazer essa distinção? O social, o valor social, a motivação social que pode ter levado ao cometimento do crime, ela diz respeito a uma motivação de caráter coletivo. Motivação de caráter coletivo. Deixa eu ver aqui o que a Laís perguntou. Mas tem excludente de culpabilidade que isenta a pessoa de pena pelo desconhecimento da ilicitude do fato. Sim, Laís, sim, nós temos a excludente. Só que a configuração dela é uma configuração, assim, muito difícil, porque senão, qual problema nós teríamos? Nós teríamos uma insegurança jurídica muito grande. Né? Se a pessoa pudesse simplesmente virar e falar, eu não sabia que isso era crime, né? Como eu estou falando, a gente tem uma proliferação muito grande de figuras típicas. Se for autorizado a pessoa simplesmente alegar que não sabia que a conduta era criminosa e, em função disso, ela não responder, a gente teria uma insegurança jurídica muito grande. O que nós temos nós precisamos de uma demonstração cabal desse desconhecimento, uma prova cabal desse desconhecimento, e mais, nós precisamos estar falando de crimes bastante atípicos, vamos dizer assim. Nós precisamos estar falando de condutas ilícitas bastante atípicas, que realmente são de conhecimento restrito. Porque se nós estivermos falando do corriqueiro, não dá para você admitir a pessoa não ser responsabilizada sob o fundamento de que não conhecia e o fato era criminoso. Compreende? Nós temos que estar diante de aí compete à pessoa fazer prova desse seu não conhecimento. E, além disso, nós temos que estar diante a situação fática, ela tem que demonstrar, ela tem que deixar isso claro, porque senão, mais uma vez, nós estaríamos numa insegurança jurídica muito grande. Não é? Vamos lá. Cometido o crime por relevante valor moral ou social. A motivação de ordem social, vocês têm que pensar no coletivo. A motivação de ordem moral, vocês pensam na motivação de cunho individual. Se o motivo que fundamentou o cometimento do crime, se ele é um motivo, conforme consta aí do próprio tipo, se ele é um motivo louvável a ponto de explicar, mas não justificar, a pessoa pode ter sua pena atenuada.
Suponhamos aí no que diz respeito a relevante valor social. Vamos pensar na situação aqui. Você tem a rua da sua casa, você mora ali na rua e você tem um vizinho que reiteradamente incomoda todo mundo jogando lixo na rua. Reiteradamente incomoda todo mundo jogando lixo na rua. Chega num determinado ponto que isso gera um prejuízo para todo mundo ali, não é um prejuízo de ordem apenas individual. Caso eu vá lá, caso você vá lá e agrida esse seu vizinho, você responde pelo crime de agressão? Responde. Mas em decorrência dessa motivação aqui, você pode ter sua pena atenuada. Relevante valor moral. A pessoa que é desacatada em sua honra, caso ela cometa um crime em resposta a essa ofensa que ela sofreu, nós também poderemos, ela vai responder? Ela vai responder, mas nós poderemos ter a pena dela, será necessariamente atenuada. Vamos lá. Procurado, e essa aqui é um atenuante interessante, preste atenção. Se o agente tiver procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vejam vocês que no semestre passado vocês estudaram duas outras figuras típicas previstas, dois outros institutos previstos nos incisos 15 e nos artigos 15 e 16. Vamos ver lá os artigos 15 e 16 para vocês verem a diferença entre eles e essa atenuante aí. O artigo 15, ele trata do arrependimento, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha lá, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos fatos já praticados. Ou seja, aquele que inicia a conduta criminosa, mas mesmo tendo iniciado, mesmo tendo concluído a conduta criminosa, se ele impede, se nós estivermos falando de um crime material que tem resultado, se ele impede que o resultado se produza, mesmo tendo realizado toda a conduta, ele só responde pelos atos já praticados. Aqui nós estamos diante de arrependimento eficaz. A sua conduta inicialmente realizada, se ela constituir crime, ele só vai responder por essa conduta, não vai responder pelo resultado, porque ele evitou a produção do resultado. Se a conduta por ele realizada não constituir crime, independentemente do resultado, ele não responde por nada. Beleza? Arrependimento eficaz. Além do arrependimento eficaz, o artigo 16 prevê o arrependimento posterior. O que é arrependimento posterior? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, veja, no arrependimento eficaz, a pessoa responde apenas pela sua conduta, ou se essa conduta nem for constitutiva de crime, ela não responde por nada. No arrependimento posterior, quando a pessoa repara o dano, crime cometido sem violência ou grave ameaça, quando a pessoa repara o dano ou restitui a coisa, até o recebimento da denúncia. Denúncia, nós sabemos que a denúncia ela é a peça inicial, recebimento da denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa são as peças iniciais da ação penal pública e da ação penal privada. O Ministério Público oferece a denúncia, a vítima oferece a queixa. O primeiro ato do juiz, qual é que é? É o recebimento da denúncia ou queixa. Se a pessoa
se a pessoa repara restitui a coisa ou repara o prejuízo antes deste recebimento, ela realizou o que se chama de arrependimento posterior, artigo 16, e em função disso ela vai ter uma redução da pena de 1 a 2/3. É uma redução de pena, causa de redução de pena, beleza? O atenuante prevista no artigo, no inciso no artigo 65, a inciso 3, a linha B. Ele se assemelha um pouco ao arrependimento eficaz e ao arrependimento posterior. Só que ele simplesmente se assemelha, porque vejam só, o que consta do arrependimento dessa atenuante? Se a pessoa tiver procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o cometimento do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Então, veja, aqui nós já temos o crime consumado. No arrependimento eficaz, nós não temos a consumação do crime. A pessoa evita a consumação do crime. Aqui não, aqui nós já temos o crime consumado. Nós estamos falando da pessoa evitar ou reduzir as consequências do crime. Como aqui nós já temos o crime consumado, aqui nós não vamos ter uma responsabilização apenas pela conduta ou ainda uma não responsabilização em função da conduta primeira não ter constituído o crime. Aqui nós vamos ter apenas uma atenuação da pena, porque a pessoa não impediu a ocorrência do resultado. O crime ocorreu, o que a pessoa fez foi evitar ou reduzir as consequências. O crime chegou até a sua consumação. Por isso que nós não temos o arrependimento eficaz aqui com as suas consequências, né? Com seus efeitos. Nós temos apenas uma atenuante. E a segunda possibilidade, vejam vocês, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. No arrependimento posterior, essa restituição da coisa ou reparação do dano, ela tem que se dar até o recebimento da denúncia ou queixa. Ou seja, ela tem que se dar imediatamente, ela tem que se dar até a manifestação judicial. Nós dissemos, primeiro ato do processo é a propositura da apresentação da denúncia ou queixa, o segundo ato é o recebimento por parte do juiz. Para que a pessoa tenha direito à redução de pena prevista lá no artigo 16, que é uma redução de 1 a 2/3, para que ela tenha direito a essa redução de pena do arrependimento posterior, ela tem que, essa reparação do dano tem que ser feita até o recebimento da denúncia. Se a pessoa, ao invés de fazer a reparação ou a restituição da coisa até o recebimento, deixar o processo iniciar e só fizer a reparação ou restituição da coisa antes da sentença condenatória, neste caso, ela não vai ter direito à redução de 1 a 2/3 prevista no 16. Ela vai ter direito a apenas uma atenuação da pena. E você se recorda, a atenuação da pena é de 1/6, não é? Lá no arrependimento posterior, de 1/3 a 2/3. Aqui apenas 1/6. Dando sequência. Cometido sob coação, a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Aqui também nós temos um atenuante que se assemelha a uma excludente de culpabilidade prevista lá no artigo 22. Olha só essa atenuante. Cometido
o crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Vamos lá no artigo 22 para a gente estabelecer as diferenças. Artigo 22. O artigo 22 fala da coação irresistível e obediência hierárquica. O artigo 22 fala: se o ato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou ordem. Vejam vocês, na coação irresistível e na obediência hierárquica, nós temos, na primeira circunstância, a coação, ela não é possível de se resistir. Vocês devem ter visto no exemplo dado no semestre passado, nós temos lá aquela pessoa que vai lá, o gerente do banco vai lá e subtrai dinheiro do banco, estando o pessoal na casa dele, os assaltantes na casa dele lá, com a esposa e filho sobre mira de revólver, né, de uma arma de fogo. É uma coação irresistível, somente vai responder aquele que coage. Ou se o crime é cometido em obediência a uma ordem, se essa ordem não for manifestamente ilegal, também só vai responder quem deu a ordem. São duas causas excludentes de culpabilidade. Suponhamos que eu, lá na delegacia, eu vá lá e elabore um pseudo mandado de prisão, entregue para os agentes falam: vai lá e prende essa pessoa. É uma ordem absolutamente ilegal, porque o mandado não foi expedido por um juiz de direito, eu falsifiquei o mandado, só respondo eu, beleza? Isso aqui é excludente de culpabilidade. Pois bem, situação diferente é a dessa atenuante. Porque nessa atenuante, o que nós temos? Vejam lá. Cometido o crime sob coação moral que podia resistir, ou seja, a coação não era assim tão efetiva, não é? A coação não era efetiva a ponto de retirar a autonomia da minha conduta, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, e aqui essa ordem é não manifestamente, é uma ordem manifestamente ilegal, porém é uma ordem de autoridade superior. Suponhamos que eu vire nessa mesma circunstância, eu vire para os agentes e falo: ó, vai lá e prende aquela pessoa. A pessoa não está no cometimento em flagrante delito, eles não estão portando um mandado de prisão contra a pessoa, mas ainda assim, por serem meus subordinados, em atendimento à determinação minha, eles vão lá e prendem a pessoa. Eles estão em cumprimento à ordem de autoridade superior, eles têm a pena atenuada. Tranquilo? Se a ordem não fosse manifestamente ilegal, aí eles não receberiam, não seria a eles aplicado pena nenhuma. Nesses primeiros casos, 2 casos, é apenas redução. E uma outra coisa interessante é o seguinte: no fechamento aí da linha C, fala ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Se a pessoa está muito nervosa em função de provocação da vítima, se a pessoa se altera em função de provocação da vítima e comete um delito, ela tem a sua pena atenuada. É interessante dizer o seguinte, que o inciso, ele fala sob a influência de violenta emoção. Quando nós formos estudar homicídio, vocês vão ver que existe um homicídio que é chamado de homicídio privilegiado,
Vamos lá nele, só para a gente se situar. O homicídio privilegiado, ele é um pouquinho diferente. Vamos lá. Aqui. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nós temos aqui um caso, um motivo de redução de pena, a causa de redução de pena, que pode chegar até 1/3, né? Portanto, é maior do que a simples atenuação de 1/6, 1/3 é mais do que 1/6. Mas qual é a diferença aqui do homicídio privilegiado lá para a atenuante prevista na parte final da linha C do inciso 3? É que aqui na linha C, no finalzinho, fala sob a influência de violenta emoção. A pessoa estava nervosa, sim, em função do injusto provocado pela vítima, mas a situação ainda era controlável. No homicídio privilegiado, a pessoa está cega de raiva, de nervosismo. Essa violenta emoção a domina por completo. E em função deste domínio, nós vamos ter aqui não uma atenuação da pena de 1/6 apenas. Nós podemos aqui ter uma redução da pena de até 1/3. Vocês vejam que a motivação é diferente, e em função dessa motivação ser diferente, nós temos também uma diminuição da pena de maneira diferente. Sob o domínio de violenta emoção, redução de até 1/3. Sob influência de violenta emoção, todas as duas provocadas pela vítima. Sobre a influência de violenta emoção, redução de apenas 1/6. Tranquilo? Vamos lá. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Aqui tem que ser levantado 2 pontos. Primeiro, não necessariamente nós precisamos estar falando de autoridade judicial. Se essa confissão espontânea se der perante o delegado de polícia, perante o Ministério Público, hoje nós temos muitas investigações feitas pelo próprio Ministério Público. Então, se essa confissão se der perante o delegado de polícia, perante o Ministério Público ou perante o juiz de direito, a pessoa tem direito à sua atenuação da pena. É importante dizer, gente, que antigamente, a pessoa só tinha direito a essa atenuação se não se soubesse quem era o autor do crime, se nós não tivéssemos prova de autoria. Aqui não. Hoje, não se requer que nós não saibamos quem é o autor para que a pessoa chegue, confesse espontaneamente e, em função de sua confissão espontânea, ela tenha a pena atenuada, não. Por mais que todas as provas na investigação, no inquérito, no processo, por mais que todas as provas já indiquem que o réu ele é o autor do crime, por mais que todas as provas já indiquem, se ele espontaneamente confessa, ele tem, mesmo já tendo todas as provas lhe sendo contrárias, ele tem sua pena atenuada. Tem hora que cola, tem hora que não cola, não. Tem hora que lá você conversando com a pessoa, você fala, confessa que você vai ter sua pena atenuada, papapá. Tem hora que cola. A gente conversando com o investigado, tem hora que não cola, não. Mas, enfim, a opção da pessoa, de repente, é conveniente, ainda mais se o advogado, se a pessoa, né, é assistida por advogado,
e a pessoa vai lá, o advogado vai lá e toma conhecimento do inquérito, se a pessoa tem acesso à investigação policial, ou se a pessoa, advogado, tem acesso ao processo e já vê ali que todas as provas, ou todas, ou muitas provas, são desfavoráveis ao réu, convém que o réu efetivamente confesse, o investigado confesse, o réu confesse, porque se as provas são todas favoráveis, ele vai ser condenado. E sendo condenado, se ele tiver lançado mão da confissão, ele vai ter sua pena atenuada. Tranquilo? A linha E, cometido o crime sob influência de multidão, em tumulto, se não o provocou. Nós sempre falamos da maior, toda vez que se fala em agravação, atenuação de pena, aumento, diminuição, sempre nós temos que ter em mente, eu já falei para vocês, a maior ou menor reprovabilidade da conduta. Sempre nós vamos ter crime, sempre nós vamos ter responsabilização. O que acontece é que, a depender de determinadas circunstâncias, a conduta é mais ou menos reprovável. E em função de ser mais ou menos reprovável, sendo mais reprovável, nós vamos ter uma pena maior, sendo menos reprovável, nós vamos ter uma pena menor. Quando a linha E fala de cometimento de crime sob influência de multidão que não a provocou, nós sabemos que até mesmo para a pessoa se proteger, ela está muito mais suscetível numa situação de tumulto, buscando se proteger, ela está muito mais suscetível a atingir outras pessoas, atingir terceiros, e nem por isso nós não podemos dar a ela o mesmo tratamento, a mesma responsabilização, a mesma resposta, a mesma pena. Nós não podemos dar a ela a mesma pena que nós daríamos a uma pessoa que cometeu um mesmo crime, porém em situações normais. Suponhamos aí, os casos clássicos que nós temos hoje são as brigas de torcida. Tivemos confusão no estádio, você tem aquela confusão lá no estádio, você está lá assistindo o jogo, não foi você quem provocou a confusão, mas na hora lá buscando se proteger, você acaba vindo a ferir, a lesionar alguma pessoa, em razão de se você ter cometido o crime sob influência desta multidão, né, uma situação excepcional que não foi você quem criou, você responde pelo seu crime, responde sim, porém, você tem a atenuação da pena, tem a presença aí da circunstância atenuante. Além dessas circunstâncias atenuantes, todas nominadas, né, indicado exatamente quais são cada uma delas, nós ainda temos as circunstâncias atenuantes chamadas circunstâncias atenuantes inominadas, ou seja, que nós não temos a sua descrição na lei. Está previsto lá no artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. São chamadas de atenuantes inominadas, por quê? Porque elas podem interferir no cometimento do crime, podem tornar a conduta criminosa menos reprovável, e em função disso a pessoa faz jus a uma redução de pena que não está expressamente prevista em lei, como as outras que nós acabamos de falar. A doutrina traz um exemplo interessante. Suponhamos que a pessoa, nós temos duas pessoas. Nós temos uma pessoa muito bem criada, teve família constituída, família certinha, teve uma boa educação, uma boa formação, e essa pessoa, ela cometeu um crime de furto. E esse mesmo crime de furto também
cometido por uma outra pessoa, porém essa outra pessoa ela passa por muita privação, por não ter nem o que comer. Essa pessoa ela foi criada num ambiente totalmente reprovável, família, pais com vícios, testemunhando, foi criada numa... Hoje já se fala em comunidade, né? Foi criada numa comunidade em que quem era bem-sucedido, quem era bem visto, quem tinha dinheiro, era quem estava envolvido no crime. Então, assim, todas essas circunstâncias fazem com que não seja possível nós apenarmos da mesma maneira quem teve uma criação excepcional com aquele que foi criado em situações tão deploráveis. A pena não pode ser a mesma. A conduta de quem teve boas condições é muito mais reprovável. Então, em função disso, aquele, no nosso exemplo dado, aquele que teve más condições de desenvolvimento, ele pode ter sua pena reduzida. Vai ser isento de pena? Não, não vai ser isento de pena. Vai responder? Vai responder. Só que ele vai ter a sua pena reduzida. Tranquilo? E, por fim, concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Pode ser que no mesmo evento fático nós tenhamos presença de circunstâncias agravantes e atenuantes. Como é que nós vamos resolver a situação? Nós podemos ter presença de alguma das circunstâncias agravantes e, ao mesmo tempo, ter presença de algumas circunstâncias atenuantes. Como é que a gente resolve para saber? Vamos atenuar? Vamos agravar? Vamos agravar enquanto? Vamos atenuar enquanto? O artigo 67 ele visa resolver essa situação. O que diz o artigo 67? No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do indicado pelas circunstâncias preponderantes. Aí surge a figura das circunstâncias preponderantes. Entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, ou seja, da pessoa do agente, e da reincidência. Então, se nós tivermos a presença de agravantes e atenuantes, o que nós vamos ter que passar a saber é, primeiro, se qualquer dessas circunstâncias é circunstância preponderante. O que é circunstância preponderante? É aquela que diz respeito à reincidência, à personalidade ou à pessoa do agente, como, por exemplo, se o agente for menor de 21 na data do cometimento do fato ou maior de 70 na data da sentença, e também com relação aos motivos que determinaram o crime. Os motivos podem ser reprováveis, como também podem ser louváveis, não é isso? Pois bem, vamos simplesmente colocar uma situação aqui para vocês visualizarem como isso pode ocorrer. Suponhamos que a pessoa esteja presente a sua alegação de desconhecimento da lei. Não o desconhecimento da lei seria aí uma atenuante prevista no inciso 2 do 65. É relacionada à reincidência? Não. É relacionada à motivação do crime? Não. É relacionado à personalidade, pessoa dele? Não. Suponhamos que neste mesmo fato a gente tenha a presença do desconhecimento da lei, ótimo, a pessoa faz essa alegação, e ao mesmo tempo a pessoa é reincidente. Reincidência é um agravante, desconhecimento da lei é uma atenuante. Se nós temos a presença dos dois, aí a gente pergunta, o que nós vamos fazer? A reincidência é uma circunstância atenuante, não é isso?
é uma circunstância preponderante. São preponderantes as relativas à reincidência, personalidade e motivos que determinaram o crime. A reincidência é uma situação, é uma agravante preponderante. Então, se nós tivermos um crime em que a pessoa alega desconhecimento da lei, porém essa pessoa é reincidente, a reincidência prepondera sobre o desconhecimento da lei. Então, ela vai ter a sua pena agravada. Beleza? Situação 1. Situação 2. Suponhamos que a pessoa seja reincidente, porém, quando ela cometeu o crime, ela era menor de 21 anos. E aí, se a gente vai lá no 67, quais são as preponderâncias? Motivação do crime, personalidade do agente, que diz respeito à sua pessoa, e reincidência. Reincidência é preponderante? É preponderante. E a personalidade do agente, aí, considerando que ele tinha apenas 21 anos, abaixo de 21 quando cometimento do delito, é preponderante? É preponderante. Como é que se resolve, então? Nessa situação, quando nós temos aí duas circunstâncias preponderantes, elas se anulam. Essas circunstâncias se anulam. Então, a pena não é nem agravada, nem atenuada. Se nós temos a presença de uma agravante preponderante, a pena é só agravada. Se nós temos a presença de uma atenuante preponderante, a pena é só atenuada. Se nós tivermos a presença de um agravante e uma atenuante não preponderante, elas se anulam. Se nós tivermos a presença de um agravante e uma atenuante preponderante, elas também se anulam. Compreendem? Tudo tranquilo aí? Não entendeu? Vamos lá, Fernanda. Beleza, Júlia, vamos lá. Olha só. Vamos à leitura do artigo 67 de novo. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Dessa leitura aqui do artigo 67, nós concluímos duas coisas. Primeiro, nós não temos circunstância agravante e atenuante, isso aí está tranquilo, né? Nós temos circunstâncias que aumentam a pena, são as agravantes, nós temos circunstâncias que reduzem a pena, são as atenuantes. Tranquilo. Uma segunda classificação de circunstâncias é aquela que divide as circunstâncias em preponderantes e não preponderantes. O que são as circunstâncias preponderantes? As circunstâncias preponderantes são aquelas que, estando presente ela e uma outra circunstância, ela prepondera sobre essa circunstância, essa outra circunstância não preponderante. Ou seja, ela tem existência, ela tem eficácia, ela tem aplicação, e a circunstância não preponderante não tem aplicação. Então, nós temos circunstâncias preponderantes, que são aquelas que têm aplicação, quando simultaneamente a ela, nós temos a presença de uma circunstância contrária não preponderante. O que é uma circunstância contrária? Se nós tivermos a presença de uma agravante e uma atenuante. Se nós tivermos a presença de uma agravante preponderante e uma atenuante não preponderante, a agravante prepondera e o crime é só agravado. Se nós tivermos a presença de uma agravante não preponderante e uma atenuante preponderante, a atenuante prepondera sobre a agravante e o crime, a pena é só atenuada. Tá bom. Aí você fala, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para saber se a agravante ou atenuante é ou não é preponderante? Para você saber disso, você tem que ir lá na parte final do artigo 67. Se a circunstância disser respeito à motivação do crime, se a circunstância disser respeito à personalidade do agente, à pessoa do agente, e se a circunstância disser respeito à reincidência,
ela é preponderante. Ela é preponderante. E aí vamos aos exemplos, mais uma vez, só para ficar bem claro, bem evidente. Olha lá. Suponhamos que a pessoa... Vamos lá nas circunstâncias. A reincidência é uma agravante, não é? A reincidência é um agravante. E ela é preponderante? Ela é preponderante. Está lá na parte final do artigo 67. A reincidência ela é preponderante. Pois bem, se uma pessoa que comete um crime, a pessoa é reincidente, circunstância agravante. Na reincidência, na conduta criminosa, nós também vamos ter a presença de uma circunstância atenuante. Qual circunstância é essa? A pessoa fala que cometeu o crime porque ela desconhecia que aquela conduta era criminosa. O desconhecimento da lei não é atenuante? É atenuante. Mas desconhecimento da lei é circunstância preponderante? Não, não é circunstância preponderante. A reincidência é. Então, o que nós temos? A pena vai ser apenas agravada. A pena vai ser apenas agravada em função da presença da reincidência. Porque a reincidência prepondera sobre o desconhecimento da lei. Situação diferente. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um crime, a pessoa seja também reincidente, porém, além de reincidente, a pessoa é menor de 21 quando cometeu o crime. Reincidência é agravante? É agravante. Reincidência é preponderante? É preponderante. A pessoa era menor de idade, menor de 21. É atenuante? É atenuante. Menor de 21 é preponderante? É preponderante, está lá no final de 67. No final de 67 ele fala de personalidade do agente. E a idade é considerada como sendo integrante da personalidade. Nós temos a presença, então, de duas circunstâncias preponderantes. Uma agravante e uma atenuante. O que vai acontecer nessa situação? Elas se anulam. Se antes nós estávamos com uma pena, o primeiro momento, né, das circunstâncias judiciais, feitos os cálculos lá das circunstâncias judiciais, nós estamos com 8 anos. Sob esses 8 anos é que nós vamos fazer os cálculos da agravante e atenuante. Se a pessoa for reincidente, é uma agravante. E a pessoa for menor de 21, é uma atenuante. Todas as duas preponderantes, elas se anulam. A pessoa vai continuar com 8 anos. Não vai ter nem aumento nem diminuição de pena. Tranquilo aí? Foi possível entender? Beleza? Vou reduzir aqui o ritmo, Laís. Vamos lá. Entendeu aí, Gabriel? Vamos seguir. Vamos seguir. Olha lá. Nós falamos de circunstâncias judiciais, que são previstas no artigo 59. Falamos de causas, falamos de agravantes e atenuantes. E agora nós temos causas de aumento e de diminuição. Causas de aumento e de diminuição de pena. Olha lá. As causas de aumento e diminuição, elas são previstas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código. Tanto na parte geral quanto na parte especial do Código. E elas têm a particularidade de que, em função da presença de causa de aumento ou de causa de diminuição, a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo, se estivermos falando de uma causa de diminuição, ou acima do máximo, se nós estivermos falando de uma causa de aumento.
são, diferentemente das circunstâncias judiciais. Vamos lembrar? Circunstâncias judiciais estão previstas só na parte geral, no 59. Agravantes e atenuantes também estão previstas na parte geral. Já as causas de aumento e diminuição, conforme consta aí do conceito, elas estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial. Beleza? No que diz respeito à manifestação judicial, da mesmíssima forma que nas agravantes e atenuantes, o juiz só vai se manifestar acerca das causas de aumento e diminuição se elas estiverem presentes. Circunstâncias judiciais, o juiz sempre tem que se manifestar, estando elas presentes ou não. Agravantes e atenuantes, o juiz só se manifesta se elas estiverem presentes. Causas de aumento e diminuição, que é o terceiro momento da aplicação da pena, o juiz também só vai se manifestar se elas estiverem presentes. Limites, gente, limites. Conforme já consta aí do conceito, em função da presença de uma causa de aumento ou de diminuição, em função da presença de uma causa de aumento ou diminuição, não se faz necessário obedecer os limites estabelecidos na lei para o tipo. Nós vamos ver aqui, na sequência, que em determinadas situações, a pena, em razão da presença de uma causa de aumento, a pena pode-se ir acima do máximo. Ou, em função de uma causa de diminuição, a pena pode ir abaixo do mínimo. Do máximo e do mínimo previstos onde? Previstos no próprio crime. Previstos no próprio tipo. E, então, a quantidade, o limite pode ir acima do máximo e abaixo do mínimo. E no que diz respeito à quantidade, nós também dissemos isso, falamos isso com relação às circunstâncias judiciais e aos agravantes e atenuantes. No que diz respeito à quantidade, quanto é que se aumenta ou quanto é que se diminui em função da presença de causas de aumento e diminuição? Olha lá, em função das causas de aumento e diminuição, o aumento ou redução na pena, ela vai se dar na forma estabelecida na lei. Vocês lembram que eu disse que para agravante e atenuante é 1/6. Para circunstâncias judiciais, não existe uma quantidade estabelecida em lei, apesar de nós termos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que essa variação em função das circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis, essa variação pode ser de apenas 1/6, mas esse é o entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, né? Pelo que dispõe a lei, nós não temos indicativos de quanto se aumenta ou quanto se diminui em função das circunstâncias judiciais. Já aqui nas causas de aumento e diminuição, não, aqui é diferente. Por que é diferente? Porque a lei indica quanto é que se aumenta ou quanto é que se diminui em função da presença de causas de aumento ou causas de diminuição. Vamos lá, só a título de exemplo. Vamos lá. Os limites aqui não estão dependendo. Exatamente, Gabriel. Aqui a lei estabelece, aqui não é interpretação jurisprudencial, não. Aqui a lei estabelece quanto que se aumenta e quanto que se diminui. Somente a título de exemplo. Vamos lá, vocês estudaram tentativa. Estudaram tentativa no semestre passado. A tentativa, a redução é de... Vocês se recordam? Quanto que se reduz em função da tentativa de não ser crime consumado?
Está lá no parágrafo único. Está lá no parágrafo único. Consta lá. Artigo 14. Disse o crime. Inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que determina o parágrafo único? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a mesma pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, vejam, essa redução prevista no parágrafo único é uma causa de diminuição. É uma causa de diminuição. E essa causa de diminuição aqui, vocês estão vendo que a lei diz quanto é que se diminui. De 1 a 2/3. Vocês já viram no semestre passado que a diminuição é maior ou menor a depender de quanto mais se aproxima ou não da consumação do crime. Quando nessa tentativa nós temos uma aproximação, aproxima-se bastante da consumação, a redução é só de 1/3. Se, ao contrário, o cometimento do crime, a tentativa, a conduta, ela fica muito distante da consumação, a redução é de 2/3. Mas o que nós temos que saber aqui? Que aqui nós temos uma redução, ela é estabelecida em lei, e nós temos um desrespeito ao limite estabelecido no tipo. Vamos lá. Homicídio, pena, homicídio simples, pena de 6 a 20. Suponhamos que a pessoa seja primária, de bons antecedentes, que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela, 6 anos. Na hora de analisar agravantes e atenuantes, não tem nenhum agravante, então continua como 6 anos. E aí, no momento seguinte, que é a terceira fase do cálculo de pena, quando nós vamos ter a análise das causas de aumento e de diminuição, a gente vê aí que o crime foi tentado. O crime foi tentado e nessa tentativa, essa tentativa ficou muito distante da consumação. Então, a redução vai ser de 2/3. Pena de 6 anos, com redução de 2/3. A tentativa de homicídio a pena final é de 2 anos apenas. Porque você retira os 2/3, né? Como foi longe da consumação, então você dá a redução máxima de pena. E a pessoa vai cumprir a pena aplicada a ele vai ser de apenas 2 anos. Vejam só vocês, qual é o limite? É de 6 a 20 do crime de homicídio. O limite é de 6 a 20. Só que aí, neste caso, esse limite não foi observado. Por quê? Sob a influência de uma causa de redução de pena. Beleza? Vamos lá. Nós também temos uma causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º. Artigo 121, parágrafo 4º. Vamos ver lá. Aí o 14 traz uma causa de aumento, né? A causa de diminuição, perdão. Crime tentado traz uma causa de diminuição. Aqui nós vamos ter uma causa de aumento. 121, parágrafo 4º. Vamos lá. 121, parágrafo 4º. 121 a gente sabe que é o crime de homicídio, né? Pena de 6 a 20 anos. E aí o que diz o parágrafo 4º? Olha lá. No homicídio culposo, e aí nós estamos falando de homicídio cometido por negligência, imprudência ou imperícia, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro imediato, deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato,
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o crime, a pena é aumentada de 1/3 se é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Veja só, gente. Aqui nós temos uma causa de aumento. Como eu disse para vocês, pode ser previsto tanto na parte geral quanto na parte especial. A causa de diminuição da tentativa está previsto lá no 14.2, parte especial, parte geral, perdão. Aqui, essa causa de aumento aqui, é uma causa de aumento tanto para o homicídio culposo quanto para o homicídio doloso. Essa causa de aumento aqui, ela já não está prevista na parte geral, ela está prevista na parte especial. A parte especial começa com o artigo 121. Tranquilo? E em função dela, nós podemos ter a pena, como disse, acima do máximo. Algum questionamento aí, gente? Podemos seguir? Vamos lá. Cálculo de pena. Isso aqui, a respeito disso aqui, nós já falamos. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se aos critérios do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de aumento e diminuição. É aquele critério lá, aquele contexto trifásico para aplicação da pena. Primeiro momento, circunstâncias judiciais, do artigo 59. Segundo momento, agravantes e atenuantes. E terceiro momento, causas de aumento e diminuição. O cálculo para estabelecimento das circunstâncias agravantes, das circunstâncias judiciais, do 59. Este cálculo se faz com base em qual pena? Com base na pena prevista no tipo, está lá, homicídio de 6 a 20, o juiz vai considerar, vai começar de 6 anos, para fazer este primeiro cálculo, considerado as circunstâncias judiciais. Feito esse cálculo da primeira fase, suponhamos que o juiz tenha chegado a 8 anos. Ele vai agora calcular as causas de aumento e as agravantes e atenuantes, perdão. Aí suponhamos que o juiz chegou a 8 anos. Vamos fazer diferente. O juiz chegou a 9 anos, porque aí fica fácil de entender. O juiz chegou a 9 anos e, nesse segundo momento de análise de agravantes e atenuantes, o juiz visualizou a presença de uma atenuante. Vocês lembram lá que, em função da agravante ou atenuante, a pena é reduzida de 1/6 ou aumentada de 1/6? Então, o juiz estava com 9 anos, em função das circunstâncias judiciais. Quando foi para análise, em função das circunstâncias judiciais, quando foi para análise das agravantes e atenuantes, o juiz viu que tem a presença de uma atenuante. O que ele vai fazer? Ele vai nessa pena de 9 anos e tira 1/6. 1/6 de 9 é 1 ano e meio. Aí a pena cai para 7 anos e meio. Tranquilo? E, por fim, são consideradas as causas de aumento e diminuição. Estando presentes causas de aumento e diminuição, este cálculo ele é feito não mais sobre a pena resultante da análise de circunstâncias judiciais. Ele é feito sobre a pena resultante da aplicação das agravantes e atenuantes. No exemplo que eu acabei de dar aí, se tiver presente alguma causa de aumento ou causa de diminuição, o juiz vai partir dos 7 anos e meio. Ele não vai partir dos 9 anos, ele não vai nem partir do tipo previsto, da pena prevista no tipo, da pena em abstrato, nem da pena base. Ele vai partir da pena do último cálculo aqui, que foi o resultante da consideração das agravantes e atenuantes. Tranquilo? Algum questionamento? Não? Vamos lá.
Por fim, parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou mais diminua. De novo, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Olha só, gente. Vocês viram que quando nós falamos de agravantes e atenuantes, nós temos lá a circunstância, no artigo 67, fala das circunstâncias preponderantes, quando nós estivermos falando de agravantes e atenuantes. Aqui não. Aqui nós estamos falando não de circunstância agravante e atenuante, nós estamos falando de causa de aumento e diminuição. O que o parágrafo único de 68 nos diz? Ele fala, se nós tivermos a presença de causas de aumento ou causas de diminuição, mais de uma causa de aumento ou mais de uma causa de diminuição, nós poderemos nos limitar a um só aumento ou a uma só diminuição. E qual que vai considerar? Qual das duas? Eu tenho presença de duas causas de aumento. Qual que eu vou considerar? Ou eu tenho a presença de duas causas de diminuição. Qual que eu vou considerar? Eu vou considerar a que mais aumente ou a que mais diminua. Vamos para um exemplo prático aqui que vocês vão entender. Artigo 129. Vamos lá no artigo 129. Artigo 129, parágrafo 7º e parágrafo 11º. Artigo 129 é o crime de lesão corporal, ofender a integridade corporal, a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal. Veja só, o que nos diz o parágrafo 7º? Parágrafo 7º. O que nos diz ele? Vamos lá. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 4º ao parágrafo 6º do 121. O aumento de 1/3. O que diz o parágrafo 4º ao parágrafo 6º? Vamos direto no parágrafo 6º do 121. O que diz o parágrafo 6º do 121? A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Se o homicídio ou se a lesão corporal forem executados por grupo de extermínio, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Beleza? Uma causa de aumento. E aí nós vamos lá no parágrafo 12 do artigo 129. O que consta do parágrafo 12? Se a lesão corporal praticada se a lesão for praticada contra autoridade ou agente público, descrito nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena será aumentada de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Então, vejam. Primeira situação. Se o crime for cometido por grupo de extermínio, aumento da pena de 1/3 à metade. Beleza? Se o crime for cometido contra alguma das autoridades descritas no artigo 142 e 144 da Constituição,
ou contra integrantes do sistema prisional, gente que trabalha na Força Nacional de Segurança Pública, ou parentes próximos dessas pessoas, mas em função da função exercida por eles, aí nós teremos um aumento de 1 a 2/3. No primeiro caso, o aumento de 1/3 à metade. Então, veja, se nós tivermos um caso em que o crime foi cometido por grupo de extermínio e foi cometido contra uma autoridade pública em função do seu cargo, nós temos a presença de 2 agravantes, de 2 causas de aumento. Só que uma, a do grupo de extermínio, aumenta de 1/3 à metade, ao passo que o fato de ser contra a autoridade faz com que o aumento seja de 1/3 a 2/3. Ou seja, o aumento do parágrafo 12 ele é maior do que o aumento do parágrafo 6º, do que o parágrafo 6º, do que o parágrafo 7º, gente. O aumento do parágrafo 12 ele é maior do que o aumento do parágrafo 7º. Então, ao invés da gente aumentar 2 vezes, o que está nos dizendo o parágrafo único do 68, parágrafo único do 68, é isso? Parágrafo único do 68, o que está nos dizendo é, ao invés da gente aumentar 2 vezes, a gente vai aumentar uma vez só, mas o aumento tem que ser considerado, o aumento a ser realizado é o aumento que mais aumente. No nosso exemplo dado aqui, o que mais aumenta? O que mais aumenta é a circunstância do crime ter sido cometido contra a autoridade. Aumenta de 1 a 2/3. Então, nós vamos estabelecer um aumento de até 2/3. Nós não podemos aumentar a pena mais de uma vez em função da presença de circunstâncias de causas de aumento, não. Vocês se recordam que, em razão da presença de circunstância agravante ou atenuante, nós podemos aumentar ou reduzir a pena várias vezes. 1/6 de aumento pela presença de cada uma das agravantes ou atenuantes. Já no que diz respeito às causas de aumento ou diminuição, não. Se nós tivermos a presença de mais de uma causa de aumento ou a presença de mais de uma causa de diminuição, nós vamos ter um só aumento ou uma só diminuição. E qual aumento ou diminuição será feito? Será feito aquele que mais aumente ou mais diminua. No nosso exemplo dado aí, o parágrafo 12, nele nós temos um aumento maior do que o parágrafo 7º. Em razão disso, nós vamos aumentar de acordo com o parágrafo 12. Beleza? Algum questionamento aí, gente? Alguma dúvida? Não? Olha só, gente. O próximo tema de nossa aula, o próximo tema nosso é concurso de crimes. O próximo tema nosso é concurso de crimes. O concurso de crimes, ele engloba 3 modalidades de concurso de crimes. Engloba concurso material, concurso formal e crime continuado. São 3 modalidades. Concurso material, concurso formal e crime continuado. O que vocês querem fazer? Vamos começar aqui ou deixamos para a próxima aula? Que é um tema fechado, né? De repente, nós vermos isso na próxima aula seria mais interessante, porque a gente poderia fazer correlação entre um e outro. Eu também acho conveniente nós fazermos
na próxima aula, até mesmo melhor para o entendimento. Pode ser dessa forma? Então, pronto. Na próxima aula... gente, vocês podem ficar à vontade para interromper a aula. Se for preciso, eu repito o negócio uma vez, 2 vezes. Vocês podem fazer a chamada aí por meio do chat, podem fazer chamada de áudio, viu? Eu, tendo dúvida, eu esclareço. Não tem dificuldade, não. Eu volto de novo. Para não ficar nada aí para trás sem entender. Tá bom? Então, hoje é quinta-feira, terça próxima nós temos feriado. Na próxima quinta a gente retorna e a gente vai falar sobre concurso de crimes. Ótimo? Então, bom dia para vocês. Até semana que vem. Espera aí só um pouquinho, o que a Laís perguntou aqui? Estava falando de 2 circunstâncias preponderantes. Ah, você não entendeu a circunstância preponderante, não? Ah, sim. Vamos lá. Se nós tivermos a presença de 2 circunstâncias preponderantes, Laís, sim, é assim, ó. Se nós tivermos a presença de 2 circunstâncias preponderantes, uma agravante e uma atenuante, se nós tivermos a presença de 2 circunstâncias preponderantes, uma agravante e uma atenuante, elas se anulam. Nós não vamos ter nem aumento nem diminuição da pena. Se nós tivermos a presença de 2 circunstâncias não preponderantes, uma agravante e uma atenuante, elas também se anulam. Nós só vamos ter aumento ou diminuição, em caso estejamos na presença de agravante e atenuante, se uma delas for preponderante e a outra não. Compreendem? Se tivermos diante de uma agravante preponderante e de uma atenuante não preponderante, a pena vai ser só agravada. Ao contrário, se estivermos diante de uma atenuante preponderante e de uma agravante não preponderante, a pena vai ser só atenuada. Compreendem? Professor, E como é que faz para a gente saber se é preponderante ou não é? Nós temos que olhar se engloba lá em motivos do crime, reincidência ou personalidade do agente. Pode perguntar? o que eu não tinha entendido era assim, se tiver 2 circunstâncias agravantes preponderantes e uma só é atenuante, então o agravante é que vai se sobrepor? Se nós tivermos 2 agravantes preponderantes E uma atenuante preponderante também. nós vamos agravar. Nós vamos agravar. Uma anula uma. Uma não pode anular 2. Se nós tivermos a presença de 2 agravantes preponderantes e um agravante e uma atenuante preponderante, nós vamos ter que agravar. Tranquilo? É só se tivermos uma em uma, que aí uma anula a outra, uma cancela a outra. Você está falando exatamente de quê, Fernanda? Você está falando do artigo 59? Você deve estar falando do artigo 59, não, do artigo 68, do caput do 68. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Como é que nós fazemos para calcular uma pena? Como é que nós fazemos para calcular uma pena, Fernanda? Primeiro nós temos o cometimento do crime. Vamos começar lá do comecinho. Primeiro nós temos o cometimento do crime. A pessoa cometeu um crime, cometeu um homicídio simples. Qual é o primeiro olhar do juiz? O juiz vai lá na lei, olha para a lei. Como é que está lá na lei? Pena de 6 a 20. A pena é de 6 a 20. O juiz vai começar pelo mínimo. O juiz vai começar por 6 anos. Ele primeiro olhou para a lei e viu lá, de 6 a 20. Aí o juiz vai começar com 6 anos.
Qual é o primeiro momento do cálculo de pena? O primeiro momento são as circunstâncias judiciais. Onde é que estão as circunstâncias judiciais? As circunstâncias judiciais estão lá no artigo 59. O juiz vai lá no 59, o juiz vai lá no artigo 59 e olha lá. Se tiver a presença de se tivermos circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juiz aumenta a pena. Se tivermos a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, o juiz diminui a pena. A lei não estabelece quanto que se aumenta ou quanto que se diminui. Nós temos uma criação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento ou diminuição em razão da presença das circunstâncias judiciais é sempre de 1/6. Essa é uma interpretação jurisprudencial. Pois bem, essa é a primeira fase. Vamos voltar ao nosso exemplo lá. Suponhamos que, em função dessa primeira fase, o juiz tinha partido de 6 anos, ele encontrou algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e, em função dessas circunstâncias desfavoráveis, a pena passou de 6 para 9. Beleza? O juiz está com 9 anos de pena em razão das circunstâncias judiciais. Aí agora o juiz vai para a segunda fase do cálculo de pena. Qual é a segunda fase? É quando ele vai olhar agravantes e atenuantes. Suponhamos que o juiz tenha achado uma atenuante, ele não achou nenhuma agravante, mas achou uma atenuante nessa segunda fase. Ele achou uma atenuante. O que a jurisprudência fala a respeito de presença de atenuante? Nós também, em função de agravante e atenuante, nós também temos aumento ou redução de 1/6. O juiz parte da pena base. Qual é a pena que ele tem agora para fazer o cálculo de agravante e atenuante? A pena que ele tem é 9 anos. Sob esses 9 anos, como ele entendeu que tem a presença de uma atenuante, desses 9 anos ele vai tirar 1/6. 1/6 de 9 é 1 ano e meio. Aí ele vai voltar para 7, aí ele vai para 7 anos e meio. A princípio era 6, circunstâncias judiciais desfavoráveis foi para 9, atenuante caiu para 7 anos e meio. E aí o juiz vai para o último momento de cálculo de pena, são 3 momentos, o último momento onde ele vai achar causas de aumento e de diminuição. Causas de aumento e diminuição. As causas de aumento e diminuição, o cálculo delas vai ser feito sobre esses 7 anos e meio. Vai ser feito sobre esses 7 anos e meio. E mais, quanto vai se aumentar ou quanto vai se diminuir é o que a lei estabelecer. Nos exemplos dados aqui, tem hora que a lei fala em 1/3, tem hora que a lei fala em 2/3, vai depender do que a lei estabelecer. Mas o que nós temos que saber é, o cálculo vai partir dos 7 anos e meio. Tranquilo? Ótimo, ótimo. Então, gente, mais alguma dúvida aí? Vamos, então, para a interrupção dessa aula. Quinta-feira próxima nós falamos de concurso de crimes. Tudo bem? Bom final de semana para vocês. Por nada. Por nada.